Quem já ouviu falar do coworking? Coworking são salas que você aluga por hora para atender. E existem muitas salas de coworking em clínicas multidisciplinares, né? Ou até profissionais da área da saúde, ali, que fazem atendimento individualizado, eles sublocam essas salas. Então, você pode, por exemplo, alugar uma sala aqui em Curitiba por R$ 15 a hora, 12, R$ 15 a hora, R$ 20 a hora, dependendo, né, da localização, dependendo aí de quanto tempo, quantas horas você vai alugar na semana. E aí você pode ter toda a estrutura de um consultório, todo o espaço de um consultório por um valorzinho assim, ó, mínimo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP em Foco de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Mesmo que você não tenha clientes, não tenha instrumentos e não tenha consultório. E olha, eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, mas é muito real, é muito possível, desde que você siga aí um método, um passo a passo de transformação de vidas. O home care, você vai até o seu paciente, você vai na casa dele. Então, ó, uma vantagem que nem está listada aqui. Teu paciente não falta e não atrasa, porque você tem que estar lá na hora certa e ele tem que estar lá na casa dele, né? Ele vai estar lá na casa dele. Você vai até a casa dele, não precisa pagar aluguel. Lembra que tinha que ter lá um custo para você manter o consultório? Aluguel, água, luz, internet, secretária, condomínio, né? Tudo, qualquer coisa que pudesse ter ali. Não precisa, porque você vai na casa do teu paciente. Então, você não vai ter custo com o espaço. A casa já está lá, já é dele, o espaço já vai estar lá. Você não precisa gastar com essas estruturas, mesa, cadeira, sofá, coisinha de filtro de água, maquininha de café, televisão, ar-condicionado, ventilador. Você não precisa gastar com isso. Você vai ter como custo apenas o seu deslocamento até o lugar que você vai atender. Por isso, eu super recomendo que você atenda próximo da sua casa. Então, você vai ter o custo do deslocamento e você vai ter o custo dos instrumentos, que você já teria de qualquer forma. Por quê? Porque os instrumentos você vai precisar adquirir para poder atuar. Então, você já teria esse custo sem, né? De qualquer forma. Então, você vai ficar apenas com esse custo. Qual que é a vantagem? Você começa a construir a sua clientela, né? Começa a montar a sua agenda, começa a ter resultados na neuropsicopedagogia, pode já começar a fazer o seu planejamento financeiro e mais, vai ter recomendação de outras famílias para que você possa aumentar aí o número de atendimentos que você tem. Então, eu super recomendo o home care para quem quer começar. Mas, Karen, não posso ir na casa do meu paciente. Ah, não tenho carro. Ah, é muito longe. Ah, lá. Tudo bem. Você pode fazer como eu fiz depois, porque eu comecei a fazer home care. Lembra que eu falei que eu tinha poucos horários, porque eu tinha 40 horas semanais no estado? Então, no meu contraturno, eu fazia home care. Mas o que começou a acontecer? Eu não tinha mais horário e eu estava perdendo muito tempo me deslocando de uma casa para outra, indo de um lugar para o outro. Então, eu perdi um tempo que eu podia estar atendendo um paciente. O que eu resolvi? Montar um espaço na minha casa. E o que eu fiz? Eu simplesmente liberei uma sala lá embaixo, depois eu acabei liberando o andar inteiro, mas liberei um espaço, organizei e passei a atender esses pacientes na minha casa. Na época eu morava no sobrado, então eu tinha bastante espaço, gente. Por isso que eu liberei o andar de baixo inteiro, porque daí eu ficava morando em cima e trabalhando embaixo. Por quê? Porque eu trabalhava com a Jenny, se vocês não sabem, né? Nós sempre fomos sócias aí, e nós trabalhávamos com neuropsicopedagogia, mas a gente também trabalhava com música e musicoterapia. Então, cada sala, cada espaço lá na minha casa
que a gente pôde organizar, a gente montou um espaço de atendimento. Então, a gente tinha uma sala de música, a gente tinha uma sala de atendimento institucional e também de musicalização infantil, que era uma sala toda com tatame, e nós tínhamos o espaço, né, do atendimento clínico individualizado. Então, eu tive esse espaço, mas você não precisa desse espaço. Você pode usar um cantinho da sua casa, você pode usar uma garagem, você pode usar um quarto da bagunça, você pode usar um cantinho da sala e tá tudo bem, tá? Você pode montar um espaço de atendimento na sua casa, desde que não tenha distratores no horário do atendimento, desde que não tenha ninguém passando, andando, falando, gritando, tá tudo bem, você pode montar. E quais são as vantagens de montar um espaço na sua casa? Você não gasta com deslocamento mais, nem dinheiro com deslocamento e nem tempo de deslocamento. E eu diria que o tempo é mais importante que gastar o dinheiro. Mas você está trabalhando em casa. Ah, vou fazer tal coisa? Está em casa. Tem que atender o filho? Está em casa. Precisou limpar a casa, que a gente sabe, né? Está em casa. Você não precisa sair da sua casa. Não precisa pagar aluguel daquele espaço, porque você já está morando ali, já tem, os custos já estão incluídos no orçamento familiar, né? Não precisa gastar com estrutura, porque quem não tem uma mesa, uma cadeira em casa? Todo mundo, né? Um espaço, todo mundo. E você vai ter também o custo apenas com os instrumentos. E eu podia dizer assim, essa Karen aí tá me enrolando, disse que foi por home care, depois disse que foi para casa, mas quem garante que isso funcione? E aí eu trouxe também uma aluna minha aqui, poderia trazer várias, mas a Janete no PP, o Instagram dela, depois olha lá o Instagram dela, ela atende em casa. Ela pegou a sala da casa dela, dividiu, colocou uma divisória, montou um armário para guardar os instrumentos, colocou uma mesa, uma cadeira e ela atende ali. Ela tem inclusive uma sala grande, o espaço dela é grande, ela faz atendimento clínico e institucional na sua própria casa. Então, se você não tem, né, como se deslocar, mas tem um espacinho em casa, faça o seu espaço na sua casa. Comece a atender na sua casa. Por quê? Mesma coisa. Vai começar a construir uma agenda sólida, vai começar a ter, né, receber uma renda da neuropsicopedagogia e vai receber indicação de outras pessoas. Então, olha só que é incrível, né? Mas, Karen, deixa eu voltar, né? Mas, Karen, eu não tenho como ir no meu paciente. Minha casa não cabe nem eu, não dá para atender, não tem como atender. Então, não dá para mim, não posso atender com neuropsicopedagogia. Calma, você não precisa ter um consultório próprio para isso. Existe uma coisinha chamada coworking. Quem já ouviu falar do coworking? Coworking são salas que você aluga por hora para atender. E existem muitas salas de coworking em clínicas multidisciplinares, né? Ou até profissionais da área da saúde, ali, que fazem atendimento individualizado, eles sublocam essas salas. Então, você pode, por exemplo, alugar uma sala aqui em Curitiba por R$ 15 a hora, 12, R$ 15 a hora, R$ 20 a hora, dependendo, né, da localização, dependendo aí de quanto tempo, quantas horas você vai alugar na semana. E aí você pode ter toda a estrutura de um consultório, todo o espaço de um consultório por um valorzinho assim, ó, mínimo. Então, quais são as vantagens do coworking? Não precisa pagar um aluguel mensal e os custos, né, relacionados a isso. Não precisa gastar com estruturas, porque a sala já está pronta e montada para você. Você paga apenas pela hora de uso, só aquela hora que você vai utilizar. E, mais uma vez, vai ter custo apenas dos seus instrumentos.